Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos vídeos, falando agora sobre o processo de distribuição. Então, só lembrando que esses vídeos estão sobre leis de direitos autorais com a finalidade exclusiva para o curso de farmácia da UFMG. Então, vamos lá, distribuição. O que vem a ser distribuição? Então, o conceito de distribuição. Distribuição consiste na transferência do fármaco da circulação sanguínea, denominado então compartimento central, para os tecidos periféricos, que nós denominamos então compartimento periférico. Então, esse é um processo para essa transferência, lá de onde o fármaco, após a absorção, caso tenha sido administrado por via extravascular, ou pela via intravascular, que foi administrado diretamente na corrente sanguínea. Agora, muitas vezes, para exercer seu efeito, vai ser necessário com que ele saia do sangue e vá para os tecidos periféricos, no qual se encontra aí o seu tecido-alvo de ação, muitas vezes o sangue já é o tecido-alvo de ação dele mesmo, mas para muitos e grande maioria aí dos fármacos, o tecido periférico está o alvo de ação. Então, há a necessidade dessa saída do fármaco do sangue e ir para esse tecido periférico. Esse processo, ele vai ocorrendo, ele atinge um estado de equilíbrio em determinado momento. E esse estado de equilíbrio é bem importante aí para as deduções farmacocinéticas que nós encontramos. Então, essa transferência, essa distribuição, ela é influenciada por variados fatores. Então, nós temos aí um dos fatores em virtude das características físico-químicas da molécula, como a sua lipossolubilidade, que é um importante fator decisivo para a sua distribuição, associado isso ao pKa da molécula, que dependendo desse valor de pKa, a molécula pode estar ou não mais ou menos ionizada, isso então vai influenciar na lipossolubilidade da molécula, consequentemente na distribuição, porque novamente o processo de distribuição requer com que o fármaco atravesse membranas celulares. Então, novamente, a lipossolubilidade é um parâmetro decisivo aí. E além dessa lipossolubilidade e a ionização ou não da molécula nesse pH sanguíneo, existe a possibilidade dessa molécula ser absorvida por moléculas de proteínas no sangue. Então, nós temos aí proteínas circulantes no sangue que têm um papel decisivo nesse impacto, um papel decisivo no processo de distribuição. Então, olha só, a permeabilidade da membrana o fármaco, dependendo da sua lipossolubilidade, tem uma maior facilidade ou não de atravessar membranas. E a ligação desse fármaco às proteínas plasmáticas tem um grande papel também, uma vez que fármacos ligados a essas proteínas, que são moléculas bem grandes presentes na circulação sanguínea, não vão conseguir migrar do sangue para os tecidos periféricos. E vice-versa também. Muitas vezes fármacos podem serem absorvidos a proteínas presentes nos tecidos periféricos e ficarem retidas nesse tecido, não retornar para a circulação sanguínea. Isso também é um impacto no processo de distribuição. Então, em virtude da ligação das proteínas plasmáticas, nós temos aí fatores que influenciam o processo de distribuição relacionados ao nível de proteínas plasmáticas que o indivíduo apresenta. Então, presente o estado nutricional do indivíduo que apresenta aí uma redução, por exemplo, de albumina, pode fazer com que uma maior quantidade do fármaco esteja no seu estado livre, sendo então facilitador para que ocorra o processo de distribuição. Então, nós temos essa composição, o estado nutricional do indivíduo, tendo influência significativa no processo de distribuição. Nós temos, então, que o fármaco, quando se liga a essa proteína plasmática, ele adquire também um equilíbrio dessa ligação, então uma porção do fármaco está ligada e uma
fração do fármaco não está ligada, está livre. Somente uma fração desse fármaco livre é capaz, então, de se distribuir, se difundir a partir do sangue para outros tecidos. Mas essa ligação do fármaco às proteínas plasmáticas obedece, então, um estado de equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, em que há uma constância na quantidade, no percentual de fármaco que permanece ligado ao fármaco e uma quantidade que está livre. À medida que esse fármaco livre vai distribuindo-se, saindo do sangue, indo para os tecidos periféricos, há um novo estado de equilíbrio em que novas moléculas vão se desligar de proteínas para manter essa constância entre quantidade do fármaco livre e quantidade do fármaco ligado às proteínas. Existe também um fator decisivo aí quanto a essa capacidade do fármaco se difundir pelos tecidos, dependendo aí de uma especificidade do tecido ou do vaso sanguíneo. Isso é bem marcante na barreira hematoencefálica, em que a composição das estruturas desses vasos sanguíneos que circundam aí o sistema nervoso central, ele tem características bastante específicas que muitas vezes são fatores que impedem a distribuição para muitas moléculas, inclusive para alguns fármacos. Então nós temos aí, até coloquei aí 2 exemplos de 2 videozinhos aí para vocês recordarem um pouquinho o que é a barreira hematoencefálica e como essas estruturas podem ter papel aí decisivos no processo de distribuição. Um outro fator que agora tem uma aplicação clínica bastante grande para a gente é o conteúdo hídrico do organismo. Um fármaco ele vai se difundir dos vasos sanguíneos para os tecidos, ele vai ter que encontrar ali um ambiente que propicie essa difusão. E esse ambiente, muitas vezes, requer aí que um estado hídrico, uma quantidade de água daquele tecido, auxilie esse processo de difusão, porque você tendo uma quantidade de fármaco num ambiente com uma quantidade reduzida de solvente, de água, nesse ambiente, isso pode levar a uma saturação, uma concentração excessiva do fármaco nesse local e que dificulta, então, por meio de osmose, a saída do fármaco do sangue para os tecidos. E o contrário ocorre, um tecido altamente hidratado, ele propicia aí uma saída de fármacos com características hidrofílicas muito maiores do que num tecido não hidratado. Então, você tem aí a alteração do processo de distribuição em virtude da composição hídrica, do conteúdo hídrico, do estado de hidratação de determinado tecido. Então, isso é bem marcante, por exemplo, para fármacos administrados para crianças ou fármacos administrados para idosos. Então, nós temos aí diferença significativa da capacidade de distribuição de fármacos associada às características desse fármaco, seria hidrofílico ou lipofílico, em virtude aí do estado hídrico do organismo. Então, encerramos por aqui esse processo de distribuição, continuamos no próximo vídeo.